A Hungria se tornou o último membro da OTAN a aprovar a entrada da Suécia na aliança militar. E isso representa uma grande derrota geopolítica para as pretensões de Vladimir Putin. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, a notícia da última segunda-feira, dia 26 de fevereiro, foi essa aqui, ó. Hungria aprova a entrada da Suécia na OTAN. O país será o 32º membro da aliança. Meses de imbróglio, meses de negociação foram encerrados após acordo de defesa. Estocolmo rompe, assim, neutralidade bélica, na esteira da guerra da Ucrânia. Vamos entender aqui, ó. Há 2 anos, quando a Rússia atacou a Ucrânia, a Suécia foi um dos países da Europa a solicitar entrada na OTAN, justamente por conta do temor de que Vladimir Putin pudesse, de alguma forma, ameaçar a integridade do território sueco. Ao longo dos últimos 24 meses, cada um dos países da OTAN foi aprovando a entrada da Suécia, até que nesse início de ano de 2024 restavam 2, a Turquia e a Hungria. E o que Turquia e Hungria têm em comum para terem demorado tanto a aprovar a entrada da Suécia? O fato de os 2 países, Turquia e Hungria, serem com certeza, dentre todos os demais membros da OTAN, aqueles que são mais próximos à Rússia. Então a negociação com esses 2 países exigiu um pouco mais de paciência. No caso específico da Hungria, aqui representada na imagem pelo presidente Viktor Orbán, esteve, por exemplo, como uma das condições, a venda por parte dos suecos de 4 aviões, 4 caças do modelo Gripen, que são um dos modelos aí mais modernos utilizados no mundo hoje. O Brasil, inclusive, há alguns anos, adquiriu versões também desses caças Gripen. E aí, depois de selado esse acordo de defesa, acordo militar, a Hungria, por meio do seu parlamento, aprovou por 188 votos favoráveis, contra apenas 6 votos contrários, a adesão da Suécia à OTAN, que agora se dará dentro de pouco tempo, a adesão oficial. Restam apenas aí detalhes burocráticos. Aquilo que era mais difícil de ocorrer, que era a aprovação de todos os membros, agora já está efetivado. E outra informação relevante, simbólica, é o fato de que a Suécia, ao entrar na OTAN, rompe com seu histórico de neutralidade. A última guerra, por exemplo, em que a Suécia esteve envolvida foi em 1814, há mais de 200 anos, envolvimento direto numa guerra. Então é tido aí, historicamente a Suécia como sendo um país neutro, assim como também a famosa Suíça. Mas enfim, vamos seguir aqui, ó. A adesão da Suécia faz então com que a OTAN passe a ter agora 32 países membros. E aí eu chamo a atenção para alguns dados. Desses 32, a metade, 16 países, ingressaram na OTAN a partir de 1991. Lembrando que a OTAN ela surge justamente num contexto de Guerra Fria, disputa política ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. E aí essa Guerra Fria tem fim em 1991. Porém, mesmo com o final da Guerra Fria, a OTAN continua existindo. Ela não apenas continua a existir, como dobra de tamanho depois do final da Guerra Fria. Ela termina a Guerra Fria com 16 membros e agora tem 32 membros. Quando você olha o mapa, você percebe, por exemplo, que boa parte desses membros que entraram a partir de 1991 são países que já tiveram em algum momento grande proximidade com a Rússia. Destaque aqui para os 3 países bálticos que já foram membros da antiga União Soviética, Estônia, Letônia e Lituânia. Agora, com a entrada da Suécia e a entrada da Finlândia, que se deu em 2023, no ano passado, todos os países nórdicos da Europa estão na OTAN, na Aliança Militar Ocidental, liderada pelos Estados Unidos da América. E isso, logicamente, não agrada nada os russos. E por que isso pode ser considerado como uma derrota para Vladimir Putin? Vamos observar aqui nesse outro mapa. Ano passado, como eu disse em instantes, a Finlândia conseguiu a sua aprovação, a sua entrada na OTAN. E isso fez com que a dimensão da fronteira que a Rússia faz com países membros da OTAN mais que dobrasse de tamanho. Olha só, atualmente são 2.550 quilômetros que a Rússia tem em fronteira junto com países da OTAN. Só a fronteira entre a Rússia e a Finlândia são mais de 1.300 quilômetros. Essa enorme fronteira aqui, já numa região bastante gelada do planeta, né?
E outro dado relevante e ruim para os russos é o de que agora a OTAN, ou países membros da OTAN, controlam mais de 90% do Mar Báltico. Repare que todos esses países do Mar Báltico aqui são membros da OTAN. Noruega, Suécia, Finlândia, esses 3 países bálticos, a Polônia. Os únicos acessos que a Rússia mantém ao Mar Báltico são o enclave de Kaliningrado, que é uma área descontínua, territorialmente da Rússia, e a cidade de São Petersburgo, que está aqui, onde eu aponto o cursor do mouse, que também permite acesso ao Mar Báltico. Todas as demais áreas desse Mar Báltico, que tem uma importância estratégica, militar, comercial fundamental na Europa do Norte, a maior parte agora está sob controle de países da OTAN, o que é péssimo para as pretensões russas de maior controle marítimo naquela região do planeta. Lembrando ainda, pessoal, que a Rússia, apesar de ser um dos países com o litoral mais extenso do mundo, qual é o grande problema russo em relação ao seu litoral? O litoral russo é gelado. A maior parte do litoral russo dá acesso ao Oceano Glacial Ártico, lá no extremo norte, água congelada o ano inteiro. E a Rússia, então, tem uma grande dificuldade de acessar justamente águas quentes e acesso direto a grandes oceanos, que ela não dispõe. Beleza? Então, isso aí é um grande problema para a Rússia. E aí muita gente fala o seguinte: em caso de sucesso russo na Ucrânia, como tudo leva a crer que vai ocorrer, a Rússia poderia lançar as suas pretensões expansionistas militares sobre outros países da região. E quais seriam possíveis outros países alvos do desejo de dominação dos russos? Muita gente fala, por exemplo, que a Rússia poderia lançar as suas teias sobre a Estônia, Letônia e Lituânia. Por que especialmente sobre esses 3? Porque esses 3 países têm um histórico de grande ligação com a Rússia. Foram, inclusive, membros da antiga União Soviética. Aqui são inúmeros os símbolos, os monumentos, inclusive, nesses 3 países, que remetem à memória o período lá da antiga União Soviética, o grande poder dos russos e assim por diante. Mas eu, particularmente, assim como muitos outros estudiosos, acham um ataque a esses 3 países, Estônia, Letônia e Lituânia, muito improvável. Por quê? Porque os 3 são membros da OTAN. E você lembra do artigo 5º da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Olha o que ele diz: caso um dos membros do quê? Da OTAN, sofra um ataque, este será considerado como uma agressão a todos os demais integrantes, que têm o compromisso de agir de acordo com a ameaça. Ou seja, galera, por que vocês pensam que a Rússia atacou a Ucrânia? Justamente porque a Ucrânia não era membro da OTAN. E a Rússia sabia que a OTAN não viria em defesa direta à Ucrânia. Basta você se lembrar que os demais países da OTAN, muitos deles têm feito auxílios à Ucrânia, têm fornecido armas, têm dado ajuda financeira, mas nenhum deles, pelo menos até agora, enviou, por exemplo, tropas, enviou homens em auxílio à Ucrânia. Na terça-feira, dia 27, o Macron, presidente francês, até chegou a falar dessa possibilidade, de enviar tropas. Mas acho improvável que isso aconteça. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso aí. Porém, apesar de ser improvável um ataque russo à Estônia, Letônia e Lituânia, existem outros países da região que são sim cobiçados pela Rússia. E aí eu destaco de maneira especial a Moldávia, que é um pequeno país aqui, que fica encravado entre a Ucrânia e a Romênia. O que está rolando por lá? Dá uma olhada nessa manchete, do dia 24 de fevereiro. Próximo alvo? Separatistas na Moldávia planejam referendo para se juntarem à Rússia. Pequena ex-república soviética, ou seja, a Moldávia, assim como aqueles outros 3 países que eu te mostrei no mapa anterior, já foi membro da antiga União Soviética. Pequena ex-república soviética teme, desde a invasão da Ucrânia, uma ação militar russa, mas lideranças da região da Transnistria veem cenário com expectativa. Então, pessoal, o que está acontecendo? Olha para este outro mapa aqui. A Moldávia possui uma pequena região aqui, na sua porção leste, chamada de Transnistria. E nessa região da Transnistria, a maior parte da população é de origem russa. A Moldávia tem algo perto aí de pouco mais de 2 milhões de habitantes. E deste total,
cerca de 500.000, 500 mil habitantes são de origem russa e vivem aqui, ó, na Transnistria. Nos últimos anos, os governos da Moldávia têm se mostrado muito mais próximos do Ocidente, muito mais próximos da Europa, a ponto, inclusive, de ser levantada a possibilidade da Moldávia passar a integrar no futuro próximo tanto a União Europeia como também a OTAN. E aí, quem já ligou o sinal de alerta? A Rússia. Então, da mesma maneira que a Rússia invadiu, por exemplo, a Crimeia em 2014, alegando a defesa da população de origem russa que aqui estava, muitos temem que isso possa acontecer também aqui na Transnistria. Lembrando que hoje na Transnistria já existem militares da Rússia, tá? Mas o que pode acontecer é a Rússia declarar a Transnistria como parte do seu território. Então muita gente fala que logo após a incursão militar russa na Ucrânia, e em caso de sucesso, a Rússia pode sim lançar suas forças aqui, ó, sobre a região da Transnistria, que vai realizar inclusive nas próximas semanas um referendo. Essa população de origem russa vai às urnas dizer se quer ou não se aliar à Rússia. A Rússia afirma que não tem nada a ver com esse referendo, mas aí acredita quem quiser, né? E aí a gente vai acompanhar o desenrolar desses temas aí para voltar aqui com novos vídeos explicando tudo isso para vocês. Valeu, meu povo! Espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido aí o que está acontecendo. E aí deixe aí seus comentários, suas contribuições, suas críticas nos comentários e nos veremos em breve no próximo vídeo. Não deixe, se quiser e puder, de apoiar o canal financeiramente. Afinal de contas, isso aqui é o meu trabalho. Então dá uma olhada aí nas informações presentes aqui na descrição do vídeo. Te espero no próximo. Um forte abraço e até. Valeu!